Shalom, meu nome é Ana e eu quero aqui deixar os meus agradecimentos ao Moré André pelo meu mapa, pelo cuidado, pela sua atenção, pela sua dedicação em explicar cada detalhe. Deixo aqui a minha recomendação para você que quer conhecer um pouco mais sobre a sua alma. O Moré faz um mapa cabalístico e pode te explicar um pouquinho mais. De repente, aquele detalhe que você não está entendendo na sua vida, algo que não está conectando, ele pode te ajudar. Feliz é a parte de todo aquele que recebe este presente com um semblante benigno. Vá agora todo aquele que se compadece de um pobre e lhe alivia a alma. O santo conta para ele como se ele tivesse criado a sua alma. Por isso, em virtude do fato de Abraão ter compaixão de todos os homens, Deus contou-lhe como se o tivesse criado, como está escrito. Há almas que fizeram assim chorar. Isaías 58, 7. O termo paros, partir, também tem o significado de estender. Então, lá em Isaías, no 58, 7, vamos dar uma... Diz aqui o seguinte... Reparte o pão com o faminto, acolhe em casa o miserável pobre, quando você vira o nu para vesti-lo e não ignora os seus próprios parentes. Então, aqui está falando dessa situação, e aqui eu tenho, tá vendo? A palavra paros, Peiresh e o Samer. Né? E aqui em cima a gente tem um pontinho do O. Então, o termo paros, que é partir, também tem o significado de estender. Cabe ao anfitrião estender uma toalha para o pão e demais alimentos oferecido em atenção ao pobre. Além disso, o termo paros, em seu significado de partir, ensina que é apropriado fatiar o pão para os pobres, para que não se sintam envergonhados. Diz as Escrituras, você enfaticamente sua propriedade, mas não obtida por roubo, violência ou furto. Pois, nesse caso, longe de ser uma fonte de mérito, será uma lembrança infeliz para ele, de seus pecados. Da mesma forma, em nosso texto diz, tomai uma oferta entre vós, enfaticamente entre vós, mas não do que foi obtido por violência e roubo, ou assassinato, ou qualquer coisa que seja fora do entendimento da Torá. Rabi Hia e Rabi Isaac e Rabi Yossi estavam caminhando juntos pela estrada, levantando-os, Rabi Abba os encontrou. Rabi Hia disse, certamente a Sheriná está conosco. Quando Rabi Abba veio até ele expôs o versículo. Desde o dia que tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi uma cidade entre as tribos de Israel para construir uma casa ali. Onde está o meu nome? Agora escolha Davi para estar sobre o meu povo Israel. Então, isso é 1 Reis 8,16. Ele disse, esse versículo não parece ser logicamente construído. Começa, não escolhi cidade, e termina, mas escolhi Davi. Em vez de dizer como seria de esperar, mas escolhi Jerusalém, que ligação existe entre os dois? A verdade é que quando o Santo Bendito seja se apraz em construir uma cidade, ele primeiro considera quem será o líder de seu povo. E só então ele constrói a cidade e traz o povo para dentro dela. De fato, o versículo diz, não escolhi uma cidade até que vi que Davi era um pastor adequado para Israel. Porque uma cidade, com todos os seus habitantes para a sua existência, depende dos cuidados do pastor e chefe da cidade. Se este for um bom pastor, será bom para ele, bom para a cidade e bom para o povo. Mas se ele for um mau pastor, miserável, é ele, miserável a cidade e miserável o povo. Assim, quando o Santo Bendito seja olhou para o mundo e decidiu construir a cidade, ele primeiro levantou Davi, como dizem, mas eu escolhi Davi. E este é um novo pensamento que acabamos de ouvir, disseram
seus companheiros. Rabiaba continuou a discutir da seguinte forma: está escrito, bem-aventurado aquele cuja ajuda é o Deus de Jacó, cuja esperança, que a palavra cibro, está o Senhor, seu Deus. Isso é Salmos 146, 5. Vamos dar uma olhada lá. Feliz aquele que tem o trono de Deus de Jacó, tem o Deus de Jacó, por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Então, aqui eu tenho a palavra cibro, tá vendo? Então, é essa palavra que o Zohar vai discutir. Um shin, um beit, um reish e um vav. E aí ele, então, vai citar aqui essa palavra cibro. Por que o Deus de Jacó e não o Deus de Abraão, ou o Deus de Isaac? A razão é que Jacó confiava não em seu pai, nem em sua mãe, quando ele deixou seu irmão e seguiu seu caminho sozinho, como diz a Escritura. Porque com o meu cajado atravessei esse Jordão. É o Gênesis 32, 11. Mas ele colocou a sua confiança no Todo-Poderoso, como é escrito. Se Deus estiver comigo e me guardar, Bereshit 33, 20, e ele fez todas as suas orações apenas ao santo bendito seja ele, e concordou com elas. Além disso, ela escapou, cuja esperança também pode ser lida para uma mudança no ponto decrítico, ou seja, os pontos maçoréticos que existem na palavra shibro, ser quebrado, que indica o justo que se contenta em ser quebrado. Mais uma vez, podemos aqui entender, né, que a mudança no ponto decrítico, shibro, ser quebrado, que significa o justo que se contenta em ser quebrado e passar por uma tribulação após outra, e tudo isso em consideração ao seu Deus. Assim as Escrituras diz, antes por amor de ti somos mortos todos os dias. Isso é Terrilim 44, 23. Veja, o ponto aqui é muito profundo. Amar sofrer pela Torá, amar sofrer pelo Eterno é o que nós não vemos hoje em dia. O que nós vemos são as pessoas que reclamam e que ainda não entenderam como as coisas funcionam e que vivem a murmurar contra o Eterno. Aqui não. Aqui no Terrilim diz, né? Por ti somos mortos todos os dias. O que nos leva a pensar qual é a diferença da emuná. A emuná, não aquela emuná que a pessoa tem de crer somente na visão desse mundo, onde tudo tem que estar muito bem, e da visão daqueles que estavam com a espada no seu pescoço durante toda a história, vendo outros impérios reinando, enquanto eles morriam e mantinham a Torá para nós estudarmos hoje. Continuando aqui. Também porque, por amor de ti, temos sofrido os insultos. Quer dizer, por amor a ti somos mortos todos os dias, e também por amor a ti temos sofrido os insultos. Essas pessoas, esses cabalistas, eles sabiam que essa vida ia passar. Eles sabiam que tudo aqui era passageiro e que eles tinham que passar esses insultos. E aí a gente continua aqui. Então, tivemos sofrido insultos. Isto é exemplificado em Jacó, quem está a palavra que também significa infortúnio, indicando que Jacó previu a calamidade do exílio, ou seja, já se sabia disso tudo está escrito na Torá. Estava para passar do Egito, mas ele colocou sua confiança no santo e bendito seja ele. Da mesma forma, os filhos de Jacó suportaram a calamidade do exílio, mas não se desviaram da essência da fé de seus antepassados e do nome do santo bendito seja ele. Esteve sempre em seus lábios durante o exílio, e daí a palavra de Moshe. Eu paro aqui. Alguns não se afastaram.
Alguns não se afastaram, outros se afastaram. As pessoas que morreram no Holocausto, segundo alguns rabinos, são a reencarnação daquelas pessoas do livro de Daniel que se ajoelharam perante aquela imagem. Inclusive, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostam, são jogados na fornalha ardente, que é o Guerrinom, não são consumidos, mas porque eles somente foram no festival, apareceram perante a imagem, eles tiveram que vender todos os seus bens e voltar para Jerusalém e viver uma vida de penitência pelo resto das suas vidas. E aí continua as palavras de Moisés. E quando me perguntaram qual mar, né, ou seja, Mem e o Re, o nome dele, significa que os israelitas conheceram o santo e bendito seja ele, em nenhum momento o esqueceram, mas sofreram as dores do exílio por causa dele. Porque disso eles mereciam a redenção, o grande milagre e sinais. Agora vocês santos, exaltados, que suportam a aflição corporal, em vagar de um lugar para o outro por causa do santo, bendito seja ele, quanto mais vocês merecem ter milagres e atos da redenção realizados por você, e que você ganha vida no mundo vindouro. A vida não é aqui, é no mundo vindouro. Então, continua. Eles, então, continuaram o seu caminho juntos e Rabi Aba começou um discurso sobre o texto. Tomai entre vós uma oferta ao Senhor, que todo aquele que tiver um coração disposto, traga. E ele disse, observe que quando o homem deseja servir ao seu amo, seu desejo é gerado primeiro no coração, que é a base e o princípio ativo de todo o corpo. A partir daí, o desejo se espalha por todos os membros do corpo, para que o desejo dos demais membros do corpo e o desejo do coração se unam em todos e atraiam para si o esplendor da Shekhinah para residir com eles. Assim, um homem que toma uma poção do santo bendito seja ele, a Escritura diz, tomai entre vós, ou outra palavra, tomai de vós mesmos, tomai de vós uma oferta, uma porção do Senhor. Tirai uma porção da Shekhinah, que ela está em você. Porque ela vai se espalhar dentro de você, e aí você vai saber o que é amar Hashem, e saber que sem ele não existe vida. E assim ninguém, se ele disser que isso não está ao alcance do homem. Observe que a frase diz, todo aquele que tiver um coração disposto, traga a oferta do Senhor. Coração disposto pode atrair para se Shekhinah, pode trazê-la a Iberá de cima, pode fazê-la vir da região superior para receber nele. E quando ele vem para receber com ele, quantas bênçãos e quantas riquezas ela traz com ela. Assim as Escrituras diz, ouro e prata e bronze, para que nada falte de todas as riquezas do mundo. Abiaba concluiu, isso é para o resto da humanidade. Mas vocês, santos exaltados, tirai de entre vós uma oferta ao Senhor, porque a Shekhinah está entre vocês, e vocês devem elevá-la ao alto. O Rabi Ria disse, aquele que começou a levar a oferenda, eu continuo no trabalho. Rabi Aba discutiu o texto. O Senhor ordenou ao peixe e ele vomitou Jonas em terra seca. Está no livro de Jonas. Onde e quando Deus falou com o peixe? Ele perguntou. Respondeu, no tempo da criação. Quando o santo e bendito seja ele, criou o mundo, isto é, no quinto dia, quando ele criou os peixes do mar. Então ele ordenou e designou um certo peixe para engolir Jonas e mantê-lo em seu corpo por 3 dias e 3 noites, e depois expulsá-lo. E não apenas neste caso, mas com tudo o que ele criou. Deus fez certas estipulações, e assim no primeiro dia, quando ele criou os céus
estipulou com eles que levariam Elias ao céu no redemoinho. E assim foi como está escrito: Elias subiu ao céu no redemoinho, 2 Reis 2:11. No mesmo dia, ele criou a luz e estipulou com ela que o sol escureceria no Egito por 3 dias, como está escrito. E houve densa treva em toda a terra do Egito por 3 dias. No segundo dia, ele criou o firmamento para separar as águas das águas. E ao fazer isso, estipulou que elas seriam separadas entre poluição e a pureza a favor de Israel, o que seria um meio de purificação para os israelitas. E assim foi. No terceiro dia, ele fez a terra seca imergir das águas e fez que as águas se juntassem em um só lugar, formando o mar. E estipulou com o mar que permitiria que os israelitas passassem por ele para a terra seca em seguida. Cubra os egípcios. E assim aconteceu como está escrito. E o mar voltou à sua força quando a manhã apareceu, onde o termo leetanou a sua força pode, por uma transposição de letra, ler-se letikaneos, a sua estipulação. Além disso, Deus estipulou com a terra que ela abrisse a boca por ocasião da rebelião de Cora, e engolisse com toda a sua companhia. E assim aconteceu no quinto dia. Ele criou o sol e a lua, estipulou com o sol que deveria permanecer imóvel no meio dos céus nos dias de Josué. Ele também estipulou com as estrelas que travasse uma guerra contra Císera. No quinto dia, ele criou os peixes do mar e as aves do céu. Ele estipulou com os pássaros que alimentasse Elias quando o céu parasse de chover, conforme está escrito: e ordenei aos corvos que ali te alimentassem. E a ponta, ele lamentou com os peixes do mar para designar um peixe que iria engolir Jonas e depois expulsá-lo. No sexto dia, ele criou Adão, estipulou com ele que descenderia dele uma mulher que sustentaria Elias, como está escrito: eis que ali ordenei uma viúva que te sustentou. Da mesma forma, com relação a cada fenômeno único que ocorreu no mundo, o santo e o bendito seja ele predestinou desde a criação do mundo. Então, aqui o significado de que o Senhor ordenou ao peixe e ele ordenou a criação do mundo. Ainda antes de você nascer, ainda antes de eu nascer, ainda antes do próximo minuto que a gente não vai saber o que vai acontecer, ele já criou desde o começo do mundo. E nós devemos somente agradecer, porque antes de nós estarmos aqui, nós nem sabíamos o que nós éramos. Tá bom, gente? Essa é a nossa aula de hoje. Shalom!